Boa tarde, bem-vindos ao Dia a Dia. Boa tarde. Sintam-se à vontade. Nesta quinta-feira vamos falar de como é possível viver ou se é possível viver sem dívidas. E para nos fazerem companhia temos o Sr. Idalécio Inglês Baleia, que é jurista. Boa tarde, bem-vindo ao Dia a Dia. Ainda Ernesto Domingos, que é sociólogo. Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde. E Mário Bragança, que é economista. Boa tarde, igualmente. Bem-vindo ao Dia a Dia. Podemos dizer que lidar com dinheiro é algo simples, mas que pode gerar muita dor de cabeça. E por que é que eu digo simples? Porque desde pequenos que ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós, que é importante não gastarmos mais do que ganhamos, é importante fazermos sempre algumas reservas, mas na realidade nem sempre isso se processa. De que forma é que nós podemos aprender ou lidar, ou como é que podemos gerir melhor aquilo que ganhamos? Vamos começar por si. Bem, o tema de hoje é de facto muito sugestivo. Será que é possível vivermos sem arcarmos dívidas com as dívidas? É uma opinião muito pessoal. Não é possível. Porque eu entendo e devemos respeitar aqui a diversidade de opiniões, mas em minha opinião as dívidas também são tidas como elementos de desenvolvimento para determinadas sociedades e até determinadas pessoas. Porquê? Porque as dívidas nos permitem fazer uma previsão do futuro com maior dinamismo e segurança para que não tenhamos dissabores, sobretudo na nossa gestão diária. Mas agora, será que todos devem fazer dívidas? Não, porque aqui as dívidas devem somente andar de mãos dadas com as pessoas responsáveis. E nos dias de hoje, tenho que dizer, mas não temos sido responsáveis o suficiente para termos a dívida como um fator positivo. A dívida também pode ser um fator positivo, mas nós gostamos sempre de ter a dívida, mas tendo em conta aquilo que é a perspectiva negativa. Ou seja, extrapolamos aquilo que são os termos e condições da própria dívida e depois já aparecemos na qualidade de devedores, de má-fé. Caloteiros, quilapeiros, como preferirem. Um português assim mais corrente na nossa vida. É verdade. Muito bem. Compartilha da mesma opinião? Concorda que é quase impossível vivermos sem dívidas? Olhando para a nossa sociedade, até parece impossível, mas eu ainda acredito que há quem possa viver sem dívida, seja no campo ou na cidade, não é? A estrutura social ou meio é fundamental, não é, para garantir e definir que tipos de dívidas nós podemos contrair, não é? E é preciso aqui fazer menção de que numa sociedade como a de hoje, não é, recheadas de propostas muitas vezes ilusórias, estamos a falar de uma sociedade de consumo, de uma sociedade de informação, onde tudo chega à nossa casa, não é? Através dos mídias, através das redes sociais, e aparecem todos os dias variados tipos de propostas que muitas vezes nos aliciam a aderir ou não a uma outra dívida. E é preciso também aqui aclarear que o número de informação que recebemos exerce, de certo modo, não é, uma certa coerção sobre a nossa pessoa, de formas a que, mesmo sem termos necessidade, às vezes contraímos a dívida. E tocou num aspecto muito importante, é que somos às vezes coagidos a isso. Alguém vem, olha, não, podes levar, pagas-me daqui a 2 semanas, fica-te excelente, e então lá vamos nós, muitas das vezes sem termos necessidade, contrair uma dívida que nem é algo assim urgente. E muitas vezes sem termos a capacidade de fazer essa correlação, né? Consumo, rendimento, aquilo que é a poupança, não é? E quando é e como devemos pagar. E dali entramos naquela confusão de contrair dívidas e nunca conseguimos pagar. Enfim, bom, para o nosso economista, Dr. Mário, duas opiniões bem diferentes. Como economista, afirma que é possível conseguir viver sem dívidas ou é
perfeitamente impossível. Não tem como. Bom, na verdade são duas sentenças, né, que têm a sua validade, não é? Por um lado temos um grupo de pessoas que quase que já não conseguem viver sem contrair dívidas, mas por outro lado, tal como disse bem aqui o colega Ernesto, é possível sim senhora viver sem dívida. E a questão da gestão da dívida tem muito a ver com o autocontrole ou a disciplina pessoal. Ou se for até num contexto organizacional, uma certa disciplina orçamental, né, da própria instituição. De facto, realmente é possível, porque se nós retornarmos um pouco sobre a essência da dívida, né, também podemos chamar por crédito, vamos acabar por cair na essência do dinheiro. E muito antes das sociedades estarem, já existia uma certa organização social e o dinheiro surgiu a posterior. Ou seja, é sim, senhora, possível nós vivermos sem dívidas, né, desde que haja alguma disciplina. Muito bem. E como é que nós podemos, já que é economista, mesmo a sua área, como é que nós podemos gerir? De que forma é que se pode gerir melhor aquilo que se ganha, de forma a não se contrair assim tantas dívidas? Bom, um dos aspectos básicos, aparentemente simples, mas muito importantes, é a elaboração de um orçamento. As pessoas, antes de receberem o salário ou os rendimentos, têm que fazer um pequeno orçamento. Por mais simples que seja, é necessário que se faça esse orçamento. Quanto é que vou gastar em vestuário, alimentação, as despesas, outras despesas eventualmente para viaturas, enfim, há pessoas que estão nesse processo de construção ou aquisição de casa, quanto é que eu vou alocar para o lado imobiliário e em função disso, então, nós vamos fazer as nossas despesas de forma que até o fim do mês ou fim do período nós ainda disponhamos de alguma liquidez. Caso contrário, nós vamos ficar reféns, tal como o Ernesto disse, das propostas, né, das publicidades, mesmo até quando as pessoas vão ao supermercado, se não fizerem uma pequena lista, sim, facilmente gastam, né? Então, se estiver acompanhado de um cartão de débito ou cartão de crédito, quer dizer, aquilo que se esperava termos até o dia 30 ou 31, quer dizer, antes do dia 15 já não temos liquidez. Por quê? Porque não tivemos em conta a questão do orçamento e até mesmo alguma disciplina, né? Muito bem. De que forma é que nós podemos nos organizar de forma a poder eliminar as dívidas que já se foram acumulando, doutor? Bem, em primeira instância devemos ser organizados. E essa organização parte da base. Desde muito cedo, os pais devem, no caso, educar as crianças a saber gerir aqueles parcos recursos que estejam à sua disposição. E a organização passa também pela responsabilidade. Eu tenho que ter em mim o sentido da responsabilidade de pedir e, em tempo útil, devolver. Ou seja, usar bem todos os meios que estiverem sob minha égide, né? Então, eu há bocado dizia que é possível, ou seja, não era possível viver sem dívidas e as dívidas constituem também um elemento de desenvolvimento na sociedade se olharmos para a dívida do ponto de vista monetário. Hoje, os bancos, porque exercem uma atividade comercial, do ponto de vista da moeda no país, vão cedendo muitos créditos aos seus clientes. Clientes esses que são entes da sociedade em que todos nós fazemos parte. E hoje, o jovem de hoje tem o poder de aquisição, tem maior poder de aquisição face ao jovem do passado, porque hoje nós temos a figura do crédito a operar de forma muito aceitável, sem que se questione, tal como no passado não existia. Mas até mesmo para efeitos de crédito bancário ou até o mútuo, tecnicamente falando, precisamos de ser organizados, porque uma pessoa que vai ao banco pedir crédito, naturalmente que quer satisfazer algumas necessidades ou inadiáveis ou mesmo necessidades que possam catapultar para um caminho melhor a sua vida. Mas é preciso que sejamos responsáveis ao máximo para não extrapolarmos aquilo que
é o paradigma das boas relações sociais que evoluem depois para as relações jurídicas. Ou seja, nós temos que, atendendo àquilo que o direito nos dita, nós temos que viver sempre com 3 preceitos principais. Temos que viver honestamente, temos de ter em atenção que não devemos prejudicar ninguém e devemos dar a cada um o que é seu. Então, é preciso que sejamos organizados, responsáveis, para em tempo útil, para em tempo útil satisfazermos as nossas obrigações, porque depois vêm as consequências. Se eu tenho a audácia de assumir as vantagens desta dívida que vou contrair, devo também, em contrapartida, estar preparado para assumir as desvantagens desta dívida. Por isso, responsabilidade acima de tudo. Bem, doutor, os angolanos são pessoas que contraem muitas dívidas, pela experiência que têm tido? Olha, olhando para a nossa realidade social, tudo isso é resultado de um processo que nós chamaríamos, ou é chamado do ponto de vista sociológico, de socialização. E tudo isso começa da base, começa na família. A gestão, a capacidade de saber fazer gestão e de formas a que o indivíduo futuramente venha a vir endividar-se, não é parte da família. No processo de socialização, é incutindo ao indivíduo os valores, não é, as normas, não é tudo aquilo que venha a fazer com que ele amanhã seja um ser útil para a sociedade. Então, deste modo, hoje nós assistimos, tendo em conta o número de oportunidades que aparecem e a carência que também existe, sobretudo há uma vontade efervescente da parte dos jovens de vontade de adquirir certos meios e bens, não é? Por isso é que conseguimos notar hoje o índice elevado de endividamento. Mas esse endividamento está correlacionado também ao nível de acesso ou à capacidade que muitos destes jovens têm e outros não. Agora, dali vem o risco que ocorre muitas vezes de que muitos contraem dívida, vamos ver no concurso que muitas vezes somos expostos jovens, por exemplo, para a aquisição de imóveis, não é? Como nas centralidades e nos condomínios, há quem até adulterou declarações ou tem adulterado, há quem, não tendo capacidade de pagar, usa meios inapropriados para conseguir chegar, não é? a ser-lhe atribuída um imóvel. Mas é preciso saber quanto temos, quanto podemos pagar. É preciso esse tipo de disciplina. Senão vamos desencadear e vamos caminhar para uma sociedade em que vários processos vão ser encaminhados, não é, às salas, não é, sobretudo à mesa dos juristas, porque pessoas endividaram-se e não têm capacidade de responder. Então isso cria uma certa fragilidade e quebra os laços sociais que vamos criando. Tantos esses laços sociais, que disse muito bem o jurista, que evoluem nessa relação de entidade que credora, não é? Aquela que fornece e aquele que recebe. Então, essa relação depois ganha um cunho jurídico que quando violamos, não é? Quando violamos, incorremos em falsas promessas, né? Muito bem. Nós só podemos... Já vai falar daqui a bocadinho. Faça só uma pequena pausa, porque